No poder do Espírito, vamos completar a missão. Por que completar a missão? Está tendo um movimento na Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira, para em 2033, a gente, pela graça do Senhor, apresentar bons números, resultados de missões mundiais. Por quê? Em 2033, de maneira redonda, de maneira aproximada, iremos completar 2000 anos da missão. 2000 anos, Geraldo, da missão. Por quê? A grande comissão a qual o Senhor nos comissionou foi feita na sua ascensão, quando ele já tinha ressuscitado, e então ele comissionou os seus apóstolos, mas por tabela a todos nós, para enquanto vão, fazer discípulos de todas as nações. E isso vai aproximadamente completar 2000 anos no ano 2033, colocando arredondamento, uma vez que a gente às vezes não sabe exatamente a data em que Cristo falou isso, mas foi por volta disso. Talvez seja em 2030, 2029, que a gente complete 2000 anos, mas simbolicamente estamos pensando nesta data, 2000 anos. 2000 anos em que a mensagem de que um Deus que se fez carne e habitou nesta terra, pregou, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. 2000 anos. Muita coisa aconteceu. Ontem nós tivemos aqui na nossa aula presencial de História da Igreja, nós vimos um pouco, não apenas na aula presencial, mas também nos vídeos que os irmãos viram, a importância de olhar para trás e ver como Deus tem sido um Deus misericordioso, guiando o seu povo nesses 2000 anos. Tantos acontecimentos, tantos governos, impérios que surgiram, caíram, surgiram outros, dificuldades, perseguições, dispersões, ampliações, a vinda do cristianismo para o novo mundo, a partir dos Estados Unidos, a vinda do cristianismo para o Brasil, do Brasil indo para os lugares. 2000 anos, meus irmãos. Para o Senhor, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Então, praticamente isso aconteceu anteontem. E a gente então começa a pensar sobre o que era essa missão. E o que era essa missão? É o que está em Mateus 28, de 18 a 20, que vai dizer, vamos dizer juntos? Então, Jesus aproximou-se deles e disse: qual é a missão? Fazer discípulos. Queridos, fazer discípulos não é fácil. Fazer discípulos envolve envolvimento em diversas áreas da vida. Envolve investimento financeiro, envolve investimento de tempo, envolve investimento de oração, envolve organização. Organização, é muito importante sermos organizados. E eu vou explicar isso aqui mais para frente. Nós precisamos, na época, precisávamos nos organizar para irmos mais. E por quê? Porque, irmão, fazer um discípulo não é fácil. Porque as pessoas estão caminhando para as trevas. Porque elas já nascem numa situação em que lenta e progressivamente elas vão conhecendo o pecado. E lenta e progressivamente elas vão se inclinando para o próprio pecado. E a missão então é fazer discípulo, ensinando, não é fazer discípulo de maneira rápida, dizendo Deus te ama, Jesus te ama, eu me importo com você, Deus tem um plano para você, isso tudo é bonito, isso tudo é camiseta, mas isso tudo não é fazer discípulos, como eu tenho batido aqui nessa tecla. Dizer Jesus te ama é bom, mas não é fazer discípulo. É preciso que a gente ensine todas as coisas que Jesus nos tem ensinado. É preciso que a gente batize essas pessoas.
É preciso que a gente inclua essas pessoas em uma igreja. Meus irmãos, como é bom você participar de uma igreja. Como é bom mesmo uma igreja pequenininha, mesmo uma igreja simples, mas ali você tem a pregação do evangelho. Eu lembro lá na nossa igreja, Nova Jerusalém, Alex daqui, Dário, esse Dário é daquela época, Fábio, a gente ia na igreja, a igreja não tinha nem janela, era cobrogó, onde nós colocávamos chiclete nas aberturas dos cobrogós. Não sabe o que é cobrogó, né? Aquele negocinho. Onde nós depositávamos nosso chiclete nos cobrogós. Existia um violão. Tudo muito simples, tudo muito dificultoso. Mas ali era uma igreja, onde ali a gente aprendia o evangelho, onde ali a gente aprendia todas as coisas que o Senhor nos ensinou. Tudo bem, nem todas, porque é um progresso, mas a gente aprendia o necessário e continuava aprendendo, aprendendo e aprendendo. Quem estava aqui, quem foi conosco lá na nossa viagem missionária para Poço Redondo? Levante a mão. Poço Redondo. Algumas pessoas foram. De todos que estão aqui, todos foram conhecer aquela igreja de barro? Todos conheceram? Uma igreja de barro. Nós mostramos aqui. Uma igreja de barro, meus irmãos. Uma igreja simples, com uma salinha de criança para umas crianças simples, tudo de barro. E, meus irmãos, essa igreja de barro, ela não é para decoração. Ela não é uma igreja figurativa para cair bem em vídeos missionários. Ela não é uma igreja marketing, é uma igreja de barro, porque era o recurso que aquela comunidade tinha para construir a sua igreja. Porque para elas irem para a igreja, para a PIB de Poço Redondo, demora muito tempo. Povoados distantes. E aí aquela igreja simples, fazia-se uma gambiarra à noite e todas aquelas pessoas vindo. E em um momento ali eu parei e eu conversei com uma jovem adolescente, que se aprontou, se arrumou, como nossos adolescentes se aprontam, ali a Aninha, a Natânia, essas meninas adolescentes aí, que vêm para a igreja. E aí eu parei para conversar com ela, um breu, que era uma gambiarra, meio lá, meio cá. A gente via os irmãos assim, meio como vulto, né? E aí, meu pai, um negócio meio espiritual assim, né? E aí eu parei com ela, eu digo, olha, você é de qual igreja? Você é da PIB lá, né? Eu achava que ela era da central, da sede. Ela, não, eu sou daqui mesmo. Só que legal, ela e a irmã, que legal. E vocês receberam a Cristo onde? Aqui. Foram batizadas aonde? Foram batizadas lá, porque não tem batistério aqui. Acho que nem tem batistério lá, são batizadas no Rio. Depois voltou, é a igreja dela, João Batista. É onde elas aprendem o evangelho, onde elas creram no evangelho, onde elas podem compartilhar, viver a comunhão em uma igrejinha simples. Mas, meus irmãos, mesmo numa igrejinha simples, ali tem a família, ali tem o povo de Deus. Por isso que nós precisamos entender que a missão que a igreja está inserida não é qualquer coisa. O que nós estamos ensinando, o que nós estamos fazendo como igreja, não é qualquer coisa. Para os irmãos terem uma ideia, passar esse vídeo aqui, coloque um pouquinho aqui essa luz, por gentileza. Observe aí esse vídeo. Hey, can you tell me what your address is? What my address is? Mm-hmm. I don't know. Okay. What color shirt did you have on yesterday? I don't know. What'd you have for lunch today? Food. Good food. All right. So who is Linda? Do you know Linda? What about Paul? Oh, Paul.
Paul either. All right. Who is Jesus? Well, Jesus is the one that saved me and lives in my heart and will take me home. Quite amazing. Yeah. I love him. Nesse vídeo, uma senhora, ela começa a ser arguida sobre temas do dia a dia. O que a senhora comeu ontem? E ela diz, eu não sei. O que a senhora comeu hoje? Ela diz, eu não sei. E ela está com o prato limpo, acabou de comer, ela não sabe. E a pessoa começa a perguntar, e você conhece fulano? Um filho. Ela, eu não conheço. Você conhece Beltrano? Ela diz, eu não conheço. Você conhece Jesus? Ele é o meu Salvador, é o meu Senhor. É Ele que vem me buscar para levar para o meu lar. Eu amo Jesus intensamente todos os dias da minha vida. Os irmãos estão compreendendo que a gente está, qual é a nossa missão? Os irmãos estão compreendendo o que é? É isso que nós estamos falando, meus irmãos. Por isso que o texto vai dizer, mas receberão poder, que é o nosso tema central. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Isso foi o que Cristo falou para os seus apóstolos. Mas ninguém aqui anda em Jerusalém, ninguém aqui anda na Judeia, ninguém aqui anda em Samaria. Como podemos aplicar esse texto para as nossas vidas? Isso é muito simples. Porque se você pegando a geografia de Israel, você vai perceber primeiro, meus irmãos, que Jerusalém se refere ao seu contexto imediato. Então Cristo nos chama para completarmos a missão, ou seja, a missão já está acontecendo, já tem quase 2000 anos de missão. Nações, povos, tribos, diversas línguas louvam ao Senhor, mas não completamos ainda a missão. Inclusive, queridos, preste atenção, há uma probabilidade gigante de que, quando o Evangelho chegar a todos os povos, Cristo retorne. Não é a todas as pessoas, é a todos os povos. Então precisamos completar a missão. Precisamos completar a missão onde? Primeiro, em Jerusalém. Onde é Jerusalém? Jerusalém é o meu contexto imediato. E que é o meu contexto imediato? Primeiro, são as nossas famílias. Eu preciso completar a missão anunciando o Evangelho aos nossos familiares. Eles são a nossa principal missão. Vamos nos dedicar a orar por eles. Vamos nos dedicar a apresentar o Evangelho a eles. Jerusalém se refere, meus irmãos, a essas pessoas, a nossa família, a nossa vizinhança. Vizinhos, pessoas que nós temos familiaridade, que temos algum tipo de contato com eles, também é a nossa Jerusalém. Pessoas do nosso trabalho, colegas de trabalho, como é que eu posso chegar a ele? Eu não posso, eu não tenho alcance. Vocês não têm alcance aos meus colegas de trabalho, eu não tenho alcance aos seus colegas de trabalho, e por vezes, meus irmãos, nós mandamos mensagens de WhatsApp, de todo tipo, mas não temos coragem de mandar uma mensagem, um versículo, uma mensagem evangelística. É também o nosso trabalho, trabalhar na evangelização dos nossos colegas, na escola, estamos agora aí, né, Natane? Já costurando, conversando. Natane está lá no IFES, Campus Aracaju. Segunda-feira amanhã está em greve, viu, Natane? Vai não desculpando, mas faz parte da luta aí. Então vai ficar aí um pouco aí, viu, Jô? Dá uma atribuição aí, Natane, aí, para ficar um mesinho aí, certo? Mas, meus irmãos, já estava conversando com Natane, com a coleguinha dela, a filha do meu amigo, o Márcio, professor lá de informática. Vamos conversar como podemos fazer um núcleo da Aliança Bíblica de Secundaristas, ABS, lá no campus Aracaju. São pequenas coisas. Às vezes uma ABS com pequenas pessoas não vai fazer muita coisa, não vai ser
nós vamos agora, vamos arrasar. Não vai ficar arrasado, vai ficar cansado, é muita prova, mas são coisas pequenas que a gente vai fazendo e que vai cumprindo a nossa missão, completando a missão em Jerusalém, é no entorno da igreja, é também aqui em Jerusalém, nosso bairro, e é também, meus irmãos, na cidade de Aracaju. Então, para que eu possa completar a missão na Jerusalém, eu preciso compreender que eu tenho que fazer discípulos entre as pessoas que estão próximas a mim. Completar a missão, primeiro estágio, compromisso que nós temos que ter em completar a missão é completar a missão em Jerusalém. E o que é completar a missão em Jerusalém? É anunciar o evangelho, é de alguma forma influenciar, fazer discípulo das pessoas que estão próximas a mim. Isso vai envolver, meus irmãos, eu ir, ou seja, ir é ficando, que é Jerusalém. Não, esse ir é ficando, mas é ficando fazendo. Então, eu estou disponível, é um ir de coração, eu estou disponível para fazer alguma coisa, para trabalhar alguma coisa. E aí eu vou ensinar estas pessoas, porque elas precisam compreender o que era o Evangelho, eu vou batizá-las. Batizar é uma ordenança, tanto para quem recebe o Evangelho, como para quem ensina o Evangelho. Se você ensina o Evangelho a alguém e não ensina a pessoa a necessidade do batismo, você não está cumprindo a comissão, a grande comissão. Então é preciso que a gente possa criar e aprofundar esses RDs, relacionamentos discipuladores, para que a gente possa avançar e completar a missão. Logo, meus irmãos, qual é a lógica envolvendo nisso? A lógica é essa: discipulado 1 a 1. Como completar a missão? Primeira coisa, estar disposto a anunciar o Evangelho às pessoas próximas a mim. Como já colocamos, trabalho, família, pessoas próximas da igreja, colegas do colégio. Então eu preciso me colocar, preciso ir. E isso vai envolver um discipulado 1 a 1. É um cuidado personalizado, eu preciso ensinar. Meus irmãos, o Evangelho tem que ser ensinado. Depois eu vou colocar a pessoa num PGM, num pequeno grupo multiplicador, para que ela possa aprender, ser acolhida com um pequeno grupo, onde ela possa ouvir, ser ouvida, onde ela possa ser atendida nas suas questões pessoais, ser acolhida, ser direcionada, e depois incluí-la na igreja. Esse é o processo, meus irmãos. Esse é o processo. Discipulado 1 a 1, PGM e igreja. E isso nos traz para nós um desafio muito prático. Carlinha, faça favor, vá aqui atrás, por gentileza, e pegue o RD1 e o RD2, por gentileza. Vou usar daqui a pouco. Meus irmãos, isso nos traz um desafio prático muito importante. Nós tivemos agora a nossa carreta missionária. Foi um momento maravilhoso na carreta missionária. Nós fomos abençoados pela carreta missionária. Foram quantos atendimentos? Eu esqueci esse número. Acho que está aqui em algum lugar. 240, né? E 4 atendimentos. Pessoas da comunidade entraram na igreja, foram lá para o corredor, sentaram, foram no banheiro, fizeram, né? Não era um, não era dois, não. Fizeram, caminharam, né? Caminharam aqui na igreja, fizeram um monte de coisa na igreja, né? E elas se enturmaram na igreja, de certa forma. A igreja ficou aberta nesses 2 dias. A igreja trabalhou junto com eles. Mas, meus irmãos, durante esse nosso atendimento, nós tivemos uma coisa muito importante. Que coisa importante foi essa? Nós perguntamos a estas pessoas: vocês querem fazer um estudo bíblico? 54 pessoas disseram sim. 54 pessoas desejam fazer estudo bíblico. Essas pessoas moram no entorno da PIBAF. É a nossa Jerusalém.
Não é a Jerusalém de outra igreja, é a nossa Jerusalém. E essas pessoas, meus irmãos, elas disseram sim, eu quero fazer o estudo. Obrigado, irmão Salles. Elas disseram sim, eu quero fazer esse estudo. Mas agora vem uma pergunta. Veja, 54 pessoas desejam fazer o estudo bíblico. Elas romperam uma lógica. Porque qual é a lógica? A gente tem que ir até eles. A gente tem que ir. A gente tem que orar, tem que buscá-los. E fulano, ei, vem cá, você quer fazer estudo bíblico? Estou à disposição, vem cá. Eles já vieram até nós, eles já romperam, meus irmãos, essa barreira que é tão difícil de vencer. Para quem não é da igreja, já venceram essa barreira. Eles vieram aqui e disseram, eu quero fazer um estudo bíblico. 54 pessoas. Mas, meus irmãos, a pergunta é, temos 54 pessoas disponíveis na PIBAF para ensinar o Evangelho? Estão compreendendo como é fácil a gente falar de vamos completar a missão? Como é fácil a gente falar? Vamos completar a missão. É fácil cantar o hino de missões. É fácil recitar o tema de missões. É fácil lermos juntos Atos 1:8. Mas, meus irmãos, precisamos começar a sair da mera teoria e nos colocarmos à disposição do Senhor. Sabe o que vai acontecer? Se não tivermos 54 pessoas, a nossa igreja ela tem, entre membros e congregados, entre 140 pessoas. Se não tivermos, irmãos, desses 140 e poucas pessoas, se não tivermos 54, um terço, para fazer estudo bíblico, sabe o que vai acontecer? Essas 54 pessoas serão distribuídas para mais pessoas. Uma que está disponível vai ter que fazer, ao invés de uma, vai ter que fazer duas, vai ter que fazer três. Mas isso não é bom para a gente. Isso não é bom para nós. Precisamos nos desenvolver na prática da pregação do Evangelho. Isso é para todos. Precisamos fazer discípulos. E sabe o que é interessante? Nós temos já material didático disponível para isso. Trouxe aqui, ó. Nós temos o RD1, que é esse Evangelho de João. Você presenteia a pessoa e no final do livrinho você tem 4 lições em que você vai ensinar o Evangelho. Lembra que eu falei que fazer discípulos não é fácil? Você tem que marcar com a pessoa, tem que ir na casa dela, tem que separar meia hora por semana. São 4 encontros, cada encontro meia hora. Você tem que chegar até ela. Você tem que se relacionar com a pessoa, você não conhece a pessoa, você não pode chegar parecendo um carteiro ou um recenseador do IBGE. Tem que se relacionar, é um relacionamento discipulador. Tem que chegar, como é que está, como é que foi, como é que está a sua avó, ela fez aquela cirurgia que você falou, vamos orar por ela mais uma vez? Vamos. Como é que está a situação? E a goteira, conseguiu tapar? Tem que se relacionar, é dia a dia. E aí você vai fazer esses 4 estudos bíblicos. Meus irmãos, são estudos bíblicos simples. Não tem ninguém desta igreja, da PIBAF, que já tenha passado por uma classe simples como de batismo, que não tenha a capacidade de ensinar esses estudos aqui. Não tem. Porque é simples, meus irmãos. São estudos simples, que é o Evangelho que vocês já conhecem. Aí a pessoa fez esse RD1, ela vai fazer agora esse RD2. Lembra que eu falei? Fazer discípulo não é fácil? Ensinar o Evangelho, meus irmãos, não é dizer Jesus te ama, é ensinar a cruz, ensinar a renúncia, ensinar a ressurreição, ensinar o plano de Deus, quem é Jesus, o que Ele veio fazer ao mundo. E nesse aqui, no RD2, nós temos 8 estudos, são 8 estudos. Já é um material maior, mas são 8 estudos e nesse, tanto nesse como o outro, a pessoa vai poder escrever a sua resposta. Lógico que primeiro você vai ter que fazer, para depois você aplicar, para você conhecer as respostas. Mas uma pessoa que faz com você o RD1, que faz com você o RD2, esse é o material que eu uso na classe de batismo, meus irmãos. Uma pessoa que faz com você o RD1 e o RD2, no próprio estudo,
vai ter um estudo que vai falar sobre batismo, e ela vai ser perguntada, dizendo: você compreendeu o Evangelho? Compreendi. Você compreendeu que você é pecadora? Compreendi. Você compreendeu que você só estará salva da condenação do pecado se por meio da fé você depositar sua fé em Jesus? Sim, eu compreendi. Você está disposta a morrer para o mundo e a viver para Cristo? Sim, eu estou disposta. Você está querendo dizer não ao mundo e sim para Jesus? Sim. Você quer dizer que Jesus Cristo é o seu Senhor? É. Você está disposto a obedecer ao Senhor? Estou. E Cristo mandou, na sua primeiro ato, você se batizar. Você entendeu? Eu entendi. Você quer se batizar? Quero. Você chega para mim e fala: pastor, ela quer se batizar, ele quer se batizar. Amém. Só basta fazer uma entrevista com essa pessoa, só uma. Já marca a data do batismo para esta pessoa. Não vou fazer mais tudo bíblico com ela. Já fez com você? Você já discipulou ela? Não tem que discipular ela de novo? Eu só vou falar para ter certeza, relatar alguma coisa, ouvir alguma coisa, mas eu já vou batizá-la ela numa data. Você já fez, cumpriu a comissão, fazendo discípulo. Agora, meus irmãos, é preciso ter tempo. Nós estamos estruturando. A irmã Jaqueline ficou de ligar para essas pessoas, de olhar a região onde elas moram, confirmar a intenção delas de fazer estudo bíblico, e depois que a gente tiver a relação das casas, da região, terça-feira já vai trazer a relação. Meus irmãos, já imaginou a falência como igreja? A gente ter 54 pessoas querendo estudar o Evangelho e a gente dizer: olha, querida, ligue mais tarde, que nossas linhas estão todas ocupadas. Nossos operadores estão todos ocupados. Agradecemos o seu contato. Ligue, venha para a igreja em outro momento. É uma falência, meus irmãos. É uma falência. Precisamos nos colocar à disposição. Aí a pergunta é: você está disposto? Eu não vou pedir para levantar a mão, porque isso pode inflar o seu ego. Não vou pedir para levantar a mão, porque você pode querer levantar a mão, porque a outra pessoa levantou a mão e você não quer ficar com a mão baixada. Eu não vou fazer isso. Eu não quero fazer nada de emoção, mas eu quero chamar você para esse privilégio. Se você tiver essa disposição, fale comigo, fale com a Arlinha, dizendo: eu quero participar, eu quero evangelizar alguém, eu quero ensinar alguém acerca do Evangelho. Porque uma vez que você diz sim, nós vamos fazer uma lista, vamos colocar o nome da pessoa, o seu nome, vamos acompanhar e ver em qual estágio ela está. Terminou o RD1? Terminou. Começou o RD2? Começou. Se batizou? Não. Sim, quer se batizar. Percebe? Então, meus irmãos, no poder do Espírito, vamos completar a missão. É prática, não é teoria, é prática, é nós sairmos da nossa zona de conforto e nos colocarmos à disposição do Senhor. A Jerusalém é o nosso maior desafio. Nosso maior desafio é completar a missão na nossa Jerusalém. Mas eu lhe garanto, meus irmãos, que se você fizer isso, você vai ver como você crescerá espiritualmente, como você verá na prática como é bom ver uma pessoa sendo transformada pelo Evangelho. Porque quando você começar, meus irmãos, a ensinar, a discipular essa pessoa, você precisa orar por ela, porque é uma batalha espiritual. Você vai ensinar e infelizmente algumas vão dizer: eu não quero. Nós precisamos orar, dizer: Senhor, eu estou fazendo estudo com essa pessoa. Senhor, transforma a vida dessa pessoa. Senhor, que ela receba ao Senhor como Senhor e Salvador. Tem que orar por essa pessoa. Mas já imaginou, meus irmãos, que alegria você ser instrumento do Senhor para conduzir uma pessoa a Cristo. É algo maravilhoso. Então Jerusalém é o nosso maior desafio. Mas também nós temos a Judéia. Temos a Judéia. Judéia e Samaria. Na geografia de Israel, nós temos uma característica interessante. Então, na geografia de Israel, nós vamos ter Jerusalém, a capital,
Judéia, o estado de Jerusalém, e depois Samaria, que seria a região intermediária, né? E depois os confins da terra. E Cristo nem colocou a Galileia. Samaria aí vai envolver, Raimundo, né? Nessa geografia do Senhor. Mas Judéia e Samaria vai envolver o nosso estado de Sergipe, vai envolver o nosso Nordeste, vai envolver o nosso Brasil. Nós também somos comissionados para completar a missão na Judéia e na Samaria. Isso envolve Sergipe, isso envolve Nordeste, isso envolve Brasil. E eu pergunto, como completar a missão em Sergipe? Como completar a missão? Há muita coisa a se fazer. Eu vou dar aqui só alguns exemplos, mas há muita coisa que pode ser feita, meus irmãos. Sergipe não é um estado pequeno, menor estado da federação, mas o estado difícil na evangelização. Nós ficamos brigando entre o segundo, já fomos o primeiro, depois parte para o segundo, para o terceiro estado menos evangelizado do Brasil. São povoados inteiros que não tem, às vezes, uma congregação, uma igreja evangélica. Não é só batista, não. Às vezes você vai, tem uma Assembleia de Deus pequenininha, mas a gente sabe, meus irmãos, que não podemos deixar só para uma outra congregação completar a missão. Temos que todos completar a missão. Então, como podemos fazer, meus irmãos? Como podemos completar a missão em Sergipe? Primeiro, apoiando nossas congregações. Nós temos nossa congregação em Glória. Está aqui nosso querido irmão João Batista, que vem, né, de lá, está aqui conosco já em Aracaju, mas conhece muito bem o trabalho lá em Glória. Nossa frente missionária em Aparecida. Quem foi para o acampamento conheceu nossos 3 trabalhos no sertão. E São Miguel do Aleixo. Quem foi conheceu. Meus irmãos, essas frentes missionárias nossas é uma forma de nós, como igreja, completarmos a missão, ou ajudarmos a completar a missão na nossa Judéia e Samaria, que é no nosso estado de Sergipe, que é no nosso sertão sergipano. Agora mesmo, o missionário Sérgio, eu nem respondi a ele ainda. O missionário Sérgio mandou para mim a seguinte mensagem. É uma palavra boa, mas toda palavra boa de missionário já viu, né? Aí o mensagem colocou: olá, queridos, a missão não para. Estou lendo aqui a mensagem de Sérgio. A missão não para. Nos ajude em mais este desafio, pois precisamos montar nossa casa missionária para receber mais 2 radicais sertanejos para o agreste de Sergipe. Esses 2 radicais sertanejos, eles estarão vindo, sabe para onde? Para as nossas missões. Estarão fazendo parte da missão PIBAF. PIBAF no sertão. Serão nossos irmãos, serão nossos missionários. Claro que todos são missionários da PIBAF no sentido mais amplo, mas esses aqui são específicos. Eles vão atuar lá em São Miguel do Aleixo, que é nossa congregação. Vão ajudar, auxiliar a minha Aparecida, que é também nossa frente missionária. Então, esses 2 radicais vão passar aí há 1 ano trabalhando, e eles vão precisar morar. E quem mora precisa de panela, precisa de fogão, precisa de geladeira, precisa de cama, precisa de lençol, precisa de estrutura. Aí ele falou: vamos nos ajudar, faça parte desta obra e nos ajude com móveis e eletrodomésticos em bom estado. Não vá levar, meus irmãos, forno a lenha. Sabe, pastor, porque é missionário, porque o povo acha que missionário é assim, né? É homem das cavernas. Não, pastor, eu tenho um forno a lenha da minha avó, mandar para o missionário, um fogaréu. Está lá no mato mesmo, no sertão, ele pega lá uma lenha lá, toca fogo lá, vai ter carne assada na brasa. Ei, vida boa de missionário. Não, meu irmão, não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona, não. Então precisamos, né? E aí ele falou: me procure no privado, tal, se puder ajudar. Então, nós temos privilégio, meus irmãos, preste atenção, meus irmãos, preste atenção. Uma maneira de nós completarmos a missão é via igreja local. É a igreja local que potencializa, que nos organiza para completarmos a missão. Se não estivéssemos, meus irmãos, organizados, nós não faríamos isso.
sem uma igreja local. Como é que você podia fazer isso? Você pode pegar R$1.000 e diluir para 1.000 igrejas, fica R$1 para cada uma, isso não serve de nada. Mas a gente se organiza e via a igreja local, a gente avança, a gente vai na frente. Por isso, meus irmãos, que preste atenção, investir no reino de Deus tem que ser alegria. Nós vimos hoje pela manhã, na classe de adultos, sobre Judas Iscariotes, e algumas conversas surgiram, algumas ideias, foi bastante interessante, e a gente, no final, uma das lições principais foi: cuidado com as suas expectativas falsas sobre o reino de Deus, e cuidado com o mamon, cuidado com a cobiça. Muitas pessoas, meus irmãos, não estão participando da grande comissão, porque elas sequer participam da sua igreja local como convém. Meus irmãos, na igreja local, nós, por meio não somente dos dízimos, mas das ofertas, nós podemos avançar. Vou dar um exemplo aqui nossa igreja, nós temos parceria, nós mandamos mensalmente valores para a missão Portugal que nós apoiamos. Acho que está em R$800. Cadê a tesoureira? Sônia? R$700 mensalmente para apoiar a evangelização lá em Portugal. Você faz isso por meio da sua fidelidade a Deus aqui. Nós enviamos mensalmente valores, Projeto Esperança. Nós damos 10% para a Convenção Batista Sergipana de todos os nossos dízimos para a Convenção Sergipana. A gente paga o aluguel dos missionários, das missionárias lá em Aparecida. É uma coisa, é outra que vão acontecendo, é parceria ali, é parceria acolá, tudo isso via a igreja local. Quando você, meu irmão, é fiel no dízimo e na oferta, você está ajudando de alguma forma. Mas, meus irmãos, como nós vimos de manhã sobre Judas Iscariotes, mamon não é brincadeira. Hoje nós temos uma grande dificuldade nas igrejas, que é a fidelidade. E não é esse o foco, mas aproveitando, por exemplo, quando a gente fala sobre dízimo, há umas teorias modernas que falam sobre dízimo. Você pode olhar quem é que fala sobre dízimo. Quem é dizimista não está discutindo dízimo. Quem é dizimista está dando dízimo com alegria, com fidelidade. Mas sabe o que muitos fazem? Não, pastor, dízimo não é 10%. Quem fala isso é porque quer dar menos de 10%. Pode anotar, 99% das pessoas que questionam a dízima periódica aí de 10%, que questionam, que questionam a proporcionalidade do dízimo, que questionam 10% do dízimo, é porque dão menos do que o dízimo. Sabe qual é o difícil, meus irmãos? Fazer uma conta rápida com vocês. Quem ganha R$1.000, dá R$100, tranquilo. Quem ganha 10.000, para dar 1.000, já vai dar trabalho. Dá trabalho. E se você, por algum motivo, for um empresário de sucesso, começar a ter um prolabore de 100.000, para você dar 10.000, vai dar mais trabalho ainda. Cada mês que a renda aumenta, maior é a tentação, porque você começa a olhar para o valor. Que eu compro com R$100, você, besteira, então dou. Que eu compro com 1.000, com 1.000 já compro alguma coisa. Que eu compro com 10.000, com 10.000 eu já compro um apartamento parcelado. Então o problema não é ser rico. Que Deus abençoe a sua igreja, para que mais irmãos e irmãs possam prosperar. O problema, meus irmãos, é que quando a gente enriquece, ou quando a gente começa a ganhar mais dinheiro, a gente começa a colocar o nosso coração no dinheiro, e o dízimo começa a ficar pesado. Mas o dízimo, meus irmãos, olha só que engraçado, que legal, o dízimo não é mais pesado para ninguém, que quem dá 1.000, 100 ou 10.000, está dando o mesmo valor, 10%. Não é pesado para ninguém, se cumpríssemos o que a palavra do Senhor preceitua. Mas quanto mais a gente vai ganhando, mais o dízimo fica pesado, e ele vai pesando, e ele vai pesando. E a gente tem pessoas, meus irmãos, que não têm ainda alegria. Você fala, pastor, mas eu sou obrigado a dar o dízimo? Claro que não.
Ninguém é obrigado a dar dízimo. Ninguém é obrigado a dar oferta. Ninguém é obrigado a ler a Bíblia. Ninguém é obrigado a orar. Ninguém é obrigado a buscar abster-se do mal. Ninguém é obrigado a dizer a verdade, Ninguém é obrigado, meus irmãos, a fugir da tentação. Ninguém é obrigado, mas é preciso que você possa ter um coração transformado. E aí você fala, olha, eu não quero isso, não é porque eu sou obrigado, não é porque a lei me obriga, é porque eu não quero. Eu não quero fazer isso. Geralmente me perguntam, né? Às vezes o pessoal fala, ei, você fuma? Eu disse, não fumo não. É porque a sua religião proíbe? Eu disse, não, porque eu não quero. Eu não quero fumar, cara. Você é doido? Não quero. Não quero. Então, assim como deve ser, meus irmãos, uma mente transformada acerca das coisas que não devemos fazer, também temos que ter uma mente transformada para as coisas que devemos fazer. Vou dar um exemplo, leitura bíblica. Você não tem que ler a Bíblia porque tem que ler. Você tem que ter o desejo de ler a Bíblia. Você fala, pastor, mas veja, enquanto o meu coração não tiver desejoso de ler a Bíblia, eu não vou ler. Você está colocando a sua vida no trilho errado. Não deixe se guiar pelo seu coração. O seu coração vai lhe trair, porque ele é um traíra. O seu coração, o meu coração, o nosso coração é um péssimo conselheiro. O nosso coração é uma péssima régua. É o que o mundo faz. O que é que o mundo faz? A pessoa está lá dizendo, olha, eu me apaixonei por uma menina de 20 anos. O que é que eu faço? Aí o cara fala, siga o seu coração. O cristão, meus irmãos, ele morreu para si mesmo. Ele morreu para o mundo. Ele agora é escravo do Senhor. Mas é escravo do Senhor, é uma escravidão que nos dá a maior liberdade de todas. Porque escravo mesmo é quem é escravo do pecado. Porque só faz o pecado, porque gosta do pecado, entende que o pecado é bom e ele não sai dessa teia de pecado. Mas nós somos salvos da escravidão do pecado para vivermos na luz. E agora, meus irmãos, se você não compreende as palavras de Jesus, que há mais alegria em dar do que em receber, você precisa trabalhar esta área na sua vida. Chama-se mordomia espiritual. É preciso que você diga, Senhor, olha, eu ainda não estou sentindo bem. É como o perdão. Alguns falam, pastor, eu não consigo perdoar aquela pessoa, porque meu coração não aceita o perdão. Não tem que o coração perdoar, tem que a sua mente perdoar. Não é fácil, meus irmãos. Eu vi um certo dia na televisão uma reportagem, uma mãe que perdoou o assassino do seu filho, e ela perdoou chorando em lágrimas, ela dizendo, olha, eu perdoo, mas como dói, mas eu perdoo. O coração não vai entender que o nosso coração é corrupto. O coração não vai entender o perdão, nem devemos esperar que ele entenda para perdoar. Mas você vai perdoar, porque você demonstra que quem manda no seu coração é a palavra de Deus, é o seu entendimento, é a sua alma, é a sua psique. Então, assim em outras áreas, você fala, olha, pastor, eu não estou com vontade de cultuar ao Senhor, por isso eu não vou. Eu só vou cultuar ao Senhor quando eu estiver com vontade. Meu querido, se você não está com vontade, é porque o seu coração não está ainda tão turbinado. Isso mostra que vai sim, você deve buscar cultuar ao Senhor. Mostre quem manda no seu coração. Não deixe o seu coração lhe dominar, porque você vai viver uma vida de desastre. E aí, meus irmãos, nós podemos na convenção cumprir a grande comissão por meio do plano cooperativo, missões estaduais, adoção missionária, mas nós temos ainda a nossa convenção batista brasileira. Que foto maravilhosa. Meus irmãos, veja, Carlinha falou um pouco hoje de manhã. Meus irmãos, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês botam no Google, Acervo, o Jornal Batista. É o nosso jornal. Está digitalizado.
Meus irmãos, como a gente vê o agir do Senhor, irmão Rui, na história. Tem a partir de 1921, meu sonho, 1921, já tem um acervo, o Jornal Batista. Aí você vê o povo se reunindo. Aí tem dicas de como se hospedar na convenção. Não tinha telefone. Aí dizia, olha, quem vem do Nordeste, eu gosto de ler jornal antigo. Quem vem do Nordeste, traga casacos, porque faz frio. Né? Na Assembleia. Aí diz, olha, ponto de encontro vai ser na rodoviária do Rio de Janeiro. Se alguém se perder, procure a igreja tal. Tudo muito difícil. Mas, meus irmãos, aí a gente vê no Jornal Batista aquele povo, sabe, decidindo coisas maravilhosas. Aí nós temos a foto histórica que mostra a criação da Convenção Batista Brasileira no ano de 1907. Juntos nós podemos andar mais. Juntos nós podemos potencializar o cumprimento da grande comissão. E a própria Convenção Batista Brasileira, ela montou missões nacionais e missões mundiais, que eu vou falar já já. Criou o PAN e tem os projetos missionários. Meus irmãos, o PAN, queridos, é importante que dentro das suas possibilidades você possa adotar um missionário. O que é o PAN? Plano de Adoção Missionária. Mensalmente você envia R$30. Não sei se aumentou. Acho que é R$30 ainda. R$30 por mês. Você adota um missionário, vai receber informações trimestrais, em algum período aí, de como está esta missão. Você vai estar junto. Hoje, PAN, o dia de oferta especial que é hoje, né, na nossa igreja, mas em outras igrejas, outros dias, já não é mais a principal fonte de recurso. O PAN hoje é o maior, é o PAN. Então o PAN, meus irmãos, potencializa a adoção missionária, mas tem outros projetos. Tem o projeto Radical Brasil. Você pode ser radical. Se você quiser ser radical, você vai doar 1 ano da sua vida e você vai para um campo missionário. Nós estamos recebendo agora 2 radicais. São pessoas que se dedicam até 35 anos, acho que é isso, né, João Batista, 35 anos, e aí você vai passar 1 ano em algum lugar no Brasil, e durante esse 1 ano você vai aprender teoria e prática. Nós agora vamos receber 2 radicais, que serão colocados nos nossos campos missionários aqui no sertão. Tem também a Operação Jesus Transforma. Se envolva de alguma forma, uma forma da gente cumprir a missão na nossa Judéia e Galiléia. Tem pés no arado. Levi participou, não foi? Em Recife e aqui em Aracaju. São trabalhos, meus irmãos, de como ajudar a completar a missão fora daqui de Sergipe. E por fim nós temos nos confins da terra. Como chegar nos confins da terra? A Convenção Batista Brasileira também criou, como foi dito por Carlinha de manhã, a Junta de Missões Estrangeiras, que posteriormente virou Junta de Convenções Mundiais. E a semelhança de missões nacionais, você pode também contribuir com missões mundiais, por meio, né, da campanha do PAN também e dos projetos missionários. É igualzinho a missões nacionais. Meus irmãos, Junta de Missões Mundiais, é muito bom também você contribuir com o PAN. E você pode, né, eu já tenho a alegria de fazer isso há muito tempo atrás. Eu nem sei nem qual é o meu missionário, mas assim, eles mandam. O pessoal perdeu lá o meu cadastro lá, mas assim, eu lembro que quando eu fui contribuir com esse PAN, eu estava na universidade e surgiu um cartão chamado BB Campus, era do Banco do Brasil, né? Aí eu disse, rapaz, um BB Campus, que legal, né? Então, já que eu tenho uma conta corrente, eles começaram a debitar. Essa conta eu tenho até hoje, essa conta. Eu nem sei nem que é o missionário, porque eles, quando você diz para onde vai, eles vão dar conta. Se não tiver, vai para o cheque especial, mas eles tiram, né? Mas é bom você ter esse controle, ter esse privilégio de adotar um missionário. R$30. Projetos missionários, nós temos o radical latino-americano. Você pode ser um radical no Brasil, pode ser um radical lá fora.
Temos também Voluntários Sem Fronteiras. Nesse Voluntários Sem Fronteiras são viagens. Você pode viajar para 15 dias, uma semana, para a África. Tem um calendário, existe um cronograma. Você pode dizer, olha, vou pegar minhas férias e eu vou dedicar 15 dias no campo missionário. Eu vou para a África. Eu vou para a Europa. Eu vou ganhar quanto? Não, bebê, não é assim que funciona, não. Você vai pagar as suas contas. Até o chiclete do aeroporto você tem que pagar. E é caro, já vou avisando, né? Mas ao invés de você, né, usar para outra coisa, você pode aproveitar. Você, olha, eu vou doar 15 dias das minhas férias e eu vou ajudar um campo missionário. E tem projeto para tudo. Você pode dizer, olha, eu quero só ajudar de alguma forma. Eles vão incluir você em algum projeto. Você não vai ser largado lá, não. Vai ter um missionário que vai receber você. Você vai ser colocado numa igreja local. Você vai ser hospedado em uma comunidade, em uma igreja, ou numa casa. É um projeto muito bonito. Se envolva também. É uma forma também de completarmos a missão. Muitas são as formas de completarmos a missão. O que não podemos, meus irmãos, fazer para completarmos a missão é ficar de braços cruzados, é ficarmos estagnados. Precisamos avançar. Quero concluir? Vamos ficar de pé? Vamos ler Romanos 10, de 11 a 15. Todos juntos? Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Juntos? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Seja você esses pés para anunciar na Jerusalém, participando desse projeto da igreja, de evangelizar aqueles que vieram para a carreta. Seja você esses pés para evangelizar alguém da sua família. Mas seja você também um ajudador daqueles que vão para onde a gente não consegue ir, para onde nós não conseguimos atuar, seja no Brasil, seja em Sergipe, seja fora do Brasil, nós podemos fazer alguma coisa. Não fique de fora, meu irmão, não fique de fora, minha irmã. Que o Senhor coloque alegria no seu coração, para que você possa contribuir, para que você possa orar por missões, que você possa contribuir com missões, mas principalmente que você possa ir de alguma forma, contribuir com missões. Enquanto louvarmos ao Senhor, você pode dedicar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Pastor, minha oferta missionária, como vai se dar? Tudo que não for dízimo. Se for dízimo, vai estar no envelope de dízimo. Se for oferta, você vai depositar o seu dinheiro num gasofilácio. Pastor, mas ninguém vai saber quanto que eu depositei para missões. Claro que alguém vai saber. Quem vai saber é aquele que se alegra em receber a sua oferta. Meus irmãos, há muito mistério disso. Jesus se permitia ser financiado por Maria Madalena, por Maria, mãe de João Marcos, por Susana, mulheres que ajudavam o ministério de Jesus com as suas posses, e o mestre se permitia ser ajudado por essas mulheres. Como é bom a gente poder cooperar no reino de Deus. Se você não trouxe sua oferta em espécie, você pode também ofertar pelo nosso Pix. Se tiver alguma forma de colocar aí, missões.pibaf, aí está maravilha. Então, missões.pibaf@gmail.com, missões sem acento é a nossa conta, porque esses valores não vão para a conta corriqueira da igreja, vão direto para a conta de missões da igreja, onde a gente vai enviar para a junta de missões mundiais. Vamos louvar ao Senhor e com nosso coração alegre, vamos ofertar ao Senhor. Pai Santo, nossa alegria, Pai, nesta noite em poder ofertar, para podermos cooperarmos
naquilo que nós pudermos, para cooperarmos nesse cumprimento desta grande comissão. Nossa gratidão pela Convenção Batista Brasileira, que por meio da Junta de Missões Mundiais envia, sustenta, trabalha em mais de quase 90 países. Ainda é pouco a ser feito, Pai. Ainda é pouco que nós estamos fazendo, na verdade. Há muito a ser feito ainda. Porque o fato de estarmos em um país não significa que nós alcançamos aquele país. Porque dentro de um país há muitos estados e muitas vezes muitas tribos, línguas dentro de cada país. O desafio é grande, Pai. Mas nós queremos dar o primeiro passo, nós queremos fazer algo. E em termos de missões mundiais, o que nós podemos fazer agora, Pai, é orar, rogando ao Senhor que envie trabalhadores para a tua seara, agradecer pela nossa agência missionária e também cooperar financeiramente para que tudo que nós viermos a contribuir aqui seja para que a Junta de Missões use para a expansão do teu reino nos projetos já existentes. Obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio. O Senhor não precisa disso. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Mas nesse grande mistério, um mistério maravilhoso, privilégio na verdade, é um mistério que revela privilégio. O Senhor nos chama para sermos colaboradores do teu reino. Que privilégio esse, Pai. E o Senhor já fez isso quando esteve aqui no teu ministério público, quando andando pelas ruas de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, pelas ruas de Cafarnaum, da Galileia, o Senhor se permitiu ser financiado, ser ajudado pelas pessoas que recebiam, pelas mulheres, por homens que da sua pobreza entregavam e ofertavam o que tinham para ajudar o Senhor, os teus apóstolos, os teus discípulos. E esse mesmo sentimento e estratégia continua até os dias de hoje. Por isso, Pai, nossa gratidão, que a tua igreja aqui em Augusto Franco continue sendo uma igreja missionária. Ajude-nos, Pai, a não olharmos somente para nós mesmos. Olhando para nós, Pai, há muita coisa a ser feita. Sempre tem uma construção nova para se fazer, um aparelho novo para comprar, uma expansão para realizar. Nunca isso vai acabar. Mas, Pai Santo, em nosso redor, ainda há muita coisa que podemos fazer. Missões estaduais, missões mundiais, nacionais, nossas congregações. Então, Pai, que possamos transbordar de amor para fora também. Que não olhemos só para dentro, mas para fora. Ajuda a tua igreja, ó Deus, os teus servos a se manterem fiéis na dedicação dos dízimos e das ofertas. Ajuda-nos, Pai, a vencermos a cobiça, a vencermos mamon, a vencermos o amor ao dinheiro, pois como a tua palavra já nos alerta, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Ó Pai, ajuda-nos nesse quesito. Abençoa aqueles irmãos que estão buscando trabalho. Abençoa os nossos jovens que estão se capacitando. Que o Senhor conceda a eles que eles concluam seus estudos e busquem trabalhar. E uma vez trabalhando, possam também ser úteis no teu reino. Que não vivam só para eles. Que não vivam só para gastar com as coisas deles, mas que possam também ter a alegria de investir no reino do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a sermos mordomos, bons mordomos das coisas que o Senhor nos confiou, para que em tudo que possamos fazer, possamos nos alegrar, porque fazemos para a tua honra e para a tua glória. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações permaneça com a tua igreja e com todo o povo de Deus que é apaixonado, que ama missões, hoje e sempre. Amém.